Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal Charles Araújo, como também a nossa página Igreja Aliança Mundial com o Reino de Deus. Nós iremos falar nesse vídeo a respeito das duas testemunhas descritas lá em Apocalipse 11. Quem você acredita que será? Será que Elias e Moisés irão ressuscitarem, como a maioria das pessoas acreditam? Ou quem são essas duas testemunhas? Você quer saber? Então não deixe de assistir esse vídeo até o final, que nós vamos estar mostrando à luz da Bíblia, criando a você um entendimento amparado pela palavra para que você possa tirar as suas próprias conclusões. Mas já peço que você, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso vídeo com seus companheiros, com seus amigos, com sua família, porque a vida está nessa verdade. Tudo aquilo que nós acreditamos que não é verdade, nisto não tem vida, não tem poder. Então nós perdemos a benefício, porque a vontade de Jesus é que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então vamos diretamente para a palavra de Deus, aqui em Apocalipse capítulo 11 e o verso 3. E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestido de pano de saco. Estas são as duas oliveiras, os dois catiçais, que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Este tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias das suas profecias, e tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas as quantas vezes quiserem. Então a maioria das pessoas, ao ler essa passagem aqui, a respeito do poder delegado às testemunhas, imediatamente levam para Moisés e para Elias, pela a similaridade, digamos assim, dos ministérios de ambos. Aqui você vê que o poder dado para as testemunhas, ela tem poder para transformar os rios em sangue, igual Moisés fez lá no Egito, para encerrar o céu para que não chova, como Elias fez, para cair fogo do céu, como tanto Moisés, o saraiva de fogo, como Elias fez. Então, por essa razão, a maioria das pessoas apontam para Elias e para Moisés. Agora, vamos pensar o seguinte. Ali quando Jesus, em Atos 1, quando Jesus deu mandamento para os seus discípulos, que ele disse: vocês vão para Jerusalém e fiquem lá em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder, e com o poder que vocês vão receber, vocês tornar-se-á minhas testemunhas em Jerusalém, a capital descrita exatamente aqui, o cenário aqui das testemunhas de Apocalipse. Judeia, o estado, Samaria, os outros país vizinho, a região vizinha, e até os confins da terra. Então, assim, humanamente falando, seria impossível duas testemunhas estar lá em Jerusalém e ao mesmo tempo estar até aos confins da terra. Aí alguém pode questionar assim: pastor, mas as testemunhas, elas têm poderes especiais, elas têm corpos, digamos assim, glorificados. Então elas têm poder. Quando Jesus esteve 40 dias com seu corpo glorificado após vencer a morte, juntamente com o discípulo, escrito ali em Atos 1. Então não seria mais fácil ele agora aproveitar e pregar o evangelho? Não seria, em vez de dar mandamento para os discípulos, porque ele passou 40 dias ensinando a respeito do reino de Deus. Por que Jesus não fez? Jesus não fez
o contrário do que muitas pessoas imaginam, que Deus faz o que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer, e não é verdade. Deus faz o que é correto, Deus faz o que é justo, Ele não quebra a sua palavra. Então, se Jesus pregasse com o corpo glorificado, isso seria desonestidade, isso seria tapeação, isso seria injustiça, porque ele, Jesus, não usurpou sendo ele Deus, mas ele não utilizou de nenhum poder sobrenatural de um Deus, ele pregou como homem, porque a Bíblia é muito clara em dizer que essa competência não foi dada aos anjos. Ah, mas Elias e Moisés não são os anjos. Quem que disse isso? Porque quando nossos corpos forem glorificados, nós seremos iguais aos anjos. Somos da mesma espécie dos anjos. Segundo o que as pessoas pensam, Elias e Moisés já têm os corpos glorificados. Então, assim sendo, além dessa doutrina que a própria palavra de Deus defende, que não se pode, não foi a anjo, como Hebreus diz que deu essa competência, quebraria imediatamente uma outra doutrina fundamental defendida na Bíblia, que é a doutrina da reencarnação. Então veja só, nós vamos ler agora a parábola do Lázaro e do rico, aqui contida em Lucas capítulo 16, para que você veja que não tem sentido nenhum ser Elias e ser Moisés, por várias razões, eu já falei nos vídeos anteriores e nesse também. Verso 22, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos, esse é o papel dos anjos, proteger, porque Deus acampa anjo ao redor do que teme. Os anjos levou o mendigo, porque o mendigo corresponde àquela parábola que Jesus contou, tanto do joio, como da árvore, que Jesus disse, eu sou a árvore verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo galho ligado em mim, esse galho é limpo, para que dê mais fruto ainda. E todo galho que não está em mim, seja cortado e lançado no fogo, levar para ser queimado. Na parábola do joio e do trigo, os anjos pegaram o trigo e depositaram no seu celeiro. É aquele local, o mesmo local descrito aqui nessa parábola, aonde se encontra Lázaro e Abraão. E os galhos que não deram fruto, como o joio, foram colocados no fogo. Então os anjos aqui estão acolhendo a Lázaro, que corresponde ao trigo. Continuando assim, e no inferno ergueu os olhos. Esse inferno aqui é o Hades, é o mesmo local que um dia Satanás será preso, que as almas dos homens estarão presos. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Essa chama aqui é aquela mesma que João Batista, ao começar a pregar, disse, arrependei-vos, porque o machado está posto no pé da árvore. Toda árvore que não der fruto vai ser cortado, e quem se arrependesse, o fruto era, o arrependimento era o fruto que seria batizado, não seria jogado nesse fogo. Jesus diz, quem vos livrará da ilha futura. Esse fogo aqui está escrito, João disse, eu batizo com água, mas vem um que eu não sou digno de desatar suas sandálias, ou seja, ele é maior do que eu, que ele batiza com água, que ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Esse aqui é o fogo. Aquele que não aceitou, que não se submeteu ao governo de Cristo. Aqui o fogo, que Jesus disse que o bicho nunca se apaga, e o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre. Jesus disse o que o profeta Isaías já tinha falado. Continuando assim.
Verso 26. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não podereis, nem tampouco os ir lá passar para cá. Para aí. O que está escrito aqui? Aqui está escrito que quem já morreu não pode passar para o mundo dos vivos. E dentre os que morreram, estão em lado diferente, não pode passar de um lado para outro. E continuando assim, ó. Disse: rogo-te, pois, ó Pai, que mande a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunhas, preste atenção, testemunhas, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouças. Olha a resposta aqui de Abraão. Lá na terra, para os seus irmãos, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ia. Porém Abraão disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditam, ainda que alguns dos mortos ressuscitam. Então perceba como era familiar os ministérios de Moisés e de Elias. Em algumas passagens cita Elias e não cita o nome literalmente de Moisés, em outras cita Moisés e não cita o nome literalmente de Elias, mas esses homens foram homens que marcaram as suas gerações, que se colocaram como pontos referenciais. Era muito conhecido e muito respeitado, muito temido em todo Israel. Por isso você vai ouvir muito durante a Bíblia, em exemplos, essas duas personagens, para que você possa entender e separar que quando está falando lá das testemunhas, das duas testemunhas, para que você não feche e ache que está falando diretamente de Elias e de Moisés. Em nome de Jesus, pelas suas feridas eu já fui sarado, pelo seu sangue já fui comprado, tenho acesso direto ao trono da bênção. E como filho de Deus, eu tenho direito à prosperidade, a paz, a saúde, a felicidade. Eu fiz uma aliança com o reino de Deus.